Bem-vindo a mais um episódio do Agile World Português. O AWP faz parte do Agile World News e hoje estou aqui nada mais, nada menos com o grande parceiraço e amigo Vitor Patané para um bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo aqui bem interessante. Patané, vem aqui para o palco e fala aí para o nosso público qual vai ser o desafio que a gente vai tratar hoje aqui nesse episódio. Olá, amigos do AWP, prazer ter vocês aqui com a gente novamente, né? E hoje a gente vai estar falando de um desafio super bacana, que é o desafio de geração de valor, né? Como é que a gente gera valor dentro das ações que a gente está procurando atuar dentro das empresas aí com agilidade, dentro daquilo que a gente faz de melhor, né? Você que é agilista, você que é Scrum Master, você que trabalha com agilidade há algum tempo, consultor, como é que você anda fazendo isso, né? Essa geração de valor, tá tranquila? Você está conseguindo gerar valor, né, e mostrar esse valor do teu trabalho, lá levar essa preposição de valor para frente? Como é que você verifica se isso está andando bem, se está gerando resultado principalmente, né? O viés do resultado é importante, o valor é legal, mas e o resultado? Está tendo resultado? E aí? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Vamos bater um papo, vamos tentar entender o que está acontecendo aí no mundo? Vamos lá, convido vocês a ficar aqui com a gente mais um pouco e entender, né, algumas propostas para a gente avaliar essas possibilidades aí dentro do que o mercado tem de melhor. Bora lá, Carla? Bora! E como a gente sabe, não existe receita, né, Patané, nem mágica para isso. Você estava falando aqui do desafio e eu estava pensando o quanto a gente, né, a gente enquanto agilista vem trabalhando nas organizações, pensando em ferramentas e formas, o bom OKR, né, Objective and Key Results, que em termos de framework ele é simples, mas a gente sabe o grande desafio que é na hora de aplicar e de realmente se pensar o que é um resultado-chave, né? E eu acho que o que vem hoje nesse bate-papo é como é que capto isso? Como é que eu sei realmente o que é um resultado-chave, não pensando só em termos de resultados para o negócio, que é, por exemplo, um ganho de market share, né? Um aumento do número de ouvintes no nosso broadcast, por exemplo, ou coisas assim, mas o que é valor para o cliente? Né? Eu acho que esse é o grande ponto que as organizações passam. Muitas vezes a gente usa um NPS para ver a satisfação, utiliza de ferramentas para medir algum tipo de comportamento, mas eu acho que o grande desafio é como eu sei exatamente qual é a necessidade, qual é a dor real, não aquela que está sendo dita, né, num survey, numa pesquisa também. Como é que eu percebo isso? Eu acho que esse é o grande pulo do gato de como a gente consegue, enquanto organização, pensar na geração de valor muito mais botando ali, né, o sapatinho do cliente. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? Você estava falando de OKR, né? De vez em quando, a gente dá alguns treinamentos, a gente faz algumas trocas aí com as pessoas e a gente percebe que o maior desafio, né, da galera é aterrissar para coisas simples do tipo valor versus tarefa, né? Às vezes a pessoa ela é tão treinada em fazer tarefas, em fazer coisas, né? E você é treinado. Para pensar. Você vai para a escola, você sai de lá com lição de casa, né? Você vai para a faculdade, sai com trabalho, TCC. Sempre é uma tarefa, é um entregável. Mas ninguém questiona de verdade qual que é o valor daquilo, né? Tá, qual que é o valor do... E a gente não vai fazer, né? Porque se você falar para a professora, qual que é o valor aqui de eu estar fazendo esta lição de casa, né? Ela vai falar, para você aprender. Então, se falar, né? Se falar, no máximo ela vai falar. E, na verdade, a gente não se questiona. E quando a gente começa a pensar em preposição de valor, né? Quando a gente cresce, vai para a vida adulta, e tudo que a gente quer, no final, a gente quer perseguir é o valor, né? Eu quero fazer... se eu puder fazer menos, né, e ter mais resultado, por que não? O esforço menor, eu fico mais eficiente. Só que, como a gente é direcionado à tarefa, a gente sempre vai pensar, se eu fizer um montão de coisas, logo terei mais valor, o que não é bem verdade.
e né, nas práticas, que até é incentivado em umas práticas de metas aí, essas coisas tais, né? Porque a meta está muito associada daquilo que você faz e aquilo que você entrega, mas nem sempre ela está focada ali no valor que você entrega, né? Então é um ponto aí de atenção também. Sim, sim. E aí a gente começa a navegar numa série de cenários, né? E começa a vir aí os buzzwords, né, que a gente escuta e a gente mesmo aplica também, porque tem grandes práticas, mas começa a entrar o business agility. E aí, de novo, já tive várias discussões. Business agility ou enterprise agility, por exemplo? Né? É agilidade no meu negócio ou é a minha empresa que ela se torna ágil e tem agilidade nos seus, né? Como a gente fala da visão sistêmica, não é ter os componentes juntos, mas como eles se relacionam e aí se tornam ágil com uma menor fricção, que seria o enterprise, e isso vai trazer então uma agilidade nos negócios porque eu criei uma musculatura como empresa. E aí a gente começa a navegar numa série de, eu diria um cubo, né? Você começa a ter um cubo onde você começa a ter uma série, você olha do lado de cá, talvez seja um enterprise, você olha para cá, talvez seja business, se eu olho por um outro lado, talvez seja tecnologia que vai fazer o movimento. E aí, muito nessa discussão, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e Patané, surgiu, não sei se vocês ouviram falar, mas a gente vai colocar o link aqui no episódio também, mais uma camada nesse nosso cubo, nessa brincadeira aí, que é o Customer Agility Framework. O que é o Customer Agility Framework? Ele vem aí da experiência do Carl Smith, que é um dos fundadores, junto com a Sabrina do Agile World, baseado realmente na experiência dele, aonde se coloca muito do que a gente estava falando aqui, do desafio de como é que eu vejo não só né, na visão de negócio, mas na visão do cliente. E como é que eu conecto isso? Que a gente fala muito nos frameworks, modelos e práticas que a gente traz na organização, o Customer Centric, né? Que é você estar centrado no cliente, mas indo um pouquinho mais além, como é que é o famoso Gemba, né? Como é que eu vivencio o que o cliente está de fato vivendo ou a necessidade? Então, vem aí mais uma camada que busca fechar aí esse gap, que é justamente, será que o que eu vou fazer, eu estou fazendo é o que eu realmente deveria estar fazendo, pensando no mercado e pensando realmente na perspectiva do cliente? E uma vez que eu faço, será que o resultado do que eu fiz trouxe o impacto esperado? Então, tá bem interessante. Falando um pouquinho mais dele, apesar de ter o nome Framework, eu acabei me envolvendo lá no início, junto com o Carl e mais algumas pessoas. Inclusive, depois a gente pode falar um pouquinho, né, Patané, como se envolver. Como se fosse um open source, né? Como se fosse o código que a gente tinha lá de um open source, é a mesma ideia. Né? Ou seja, está aberto aí para que seja construído pela comunidade. Mas eu acabei me envolvendo, como eu estava dizendo, né, um pouquinho ali mais no início, tanto como uma das fundadoras aí, junto com o Carl e o grupo, muito pensando nesse gap de mercado, né, que a gente comentou aqui. Então, tá bem interessante. Não sei, Patané, né, a gente estava conversando um pouquinho, se você tem algum ponto aí que você gostaria de trazer para a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que assim, você ter a possibilidade, né, de construir qualquer coisa pensando no viés do cliente já é um bom norte, né? Você já não está partindo de um foco nichado em solução e sim em problema. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Se eu vou construir, sei lá, de repente uma persona, você pode reparar que todo o processo, né, de criação de produto, de criação de serviço,
Esses que já exploram muito, né, abordagens como System Thinking, Design Thinking, sempre você vai ter ali a questão da persona. Não é à toa, tá? Aquilo não foi pensado de graça. Existe muita gente, né, que se estruturou ali, parou para analisar a questão da visão da pessoa, porque a gente tem que ter o foco na necessidade, né? Pensar que a gente pode construir um modelo de trabalho adequado, né, à necessidade do meu cliente, da minha área, do meu business, faz toda a diferença. Ter um modelo de trabalho realmente personalizado, realmente aderente, tá? E não modelos prontos, onde você vem com uma camada gigante, né, de papéis, de modelos, de eventos, de não sei mais o que, né? 30 mil coisas que no final você começa realmente a se questionar o propósito daquilo. Mas, gente, será que eu preciso disso tudo? Ou será que isso daqui surgiu num contexto de uma empresa X, onde lá fazia sentido e talvez aqui não faça, né? Então, será que eu deveria estar trazendo isso para cá? Porque o meu problema é outro. E até agora eu só vi falar de um monte de coisas, mas eu não vi ninguém chegando para mim perguntando qual é o meu problema. Isso dói, né? Você se sente meio bobo, né? Meio infantilizado. O pessoal fala assim, vem aqui que o tio vai te contar uma história. Daí conta a história do framework mágico, né? Que muda o planeta, que salva princesas, que cria castelos. Mas será que é isso que a gente está querendo resolver, sabe, Carla? Ou será que a gente quer pensar em alguma coisa que se adeque à nossa realidade, que nos vista ali, atenda a nossa dor e que a gente possa melhorá-la conforme a gente vá usando? Eu acho que isso faz diferença, sabe? Isso, e o que pode acelerar isso, que eu acho que é um dos grandes pontos que o Customer Agility Framework traz, que é o uso do IA, né? Ou seja, da inteligência artificial. Né? Tudo isso que você está trazendo, muitas vezes, não é nada novo você fazer um survey, você fazer um focus group, você fazer um design thinking, você fazer tudo isso. Acho que a gente já está bem maduro em termos de mercado. Acho que o grande ganho que traz é junto, né? E de novo, por mais que vem a questão, né, do framework, que é um nome em inglês para quando eu coloco várias peças junto e que a gente às vezes quando traduz pensa como algo diretivo e não é isso, né? É ajudar a você ver várias peças e aquilo que faz sentido para você, você vai criar o seu modelo, né, dentro da organização. Então, eu acho que o grande ganho que traz é bacana. Não é nenhuma novidade para ninguém que eu preciso entender a necessidade do cliente, mas a inteligência artificial está aí para isso. E aí ele traz muito esse viés de entender aonde a inteligência artificial pode acelerar esse processo de eu entender a jornada do cliente e de eu entender o que é chamado aqui dentro desse modelo, que é o Customer North Star, que é bem interessante o conceito, que seria o propósito do cliente, mas é aquilo que realmente importa, né? Como a gente tem aí o North Star da empresa, né? O Business North Star, o Enterprise North Star, o que realmente importa para o cliente e como é que eu consigo entender isso de uma maneira muito clara. E que tá aí, né? Você trabalha, né, Patané, aí com data-driven, big data, quer dizer, é esse o grande foco de você realmente olhar para os dados que hoje em dia você consegue captar praticamente toda a jornada de um cliente e com base nisso começar a entender onde você de fato precisa investir ou deveria investir como produto, solução, seja qual for a tua linha, né, de negócio dentro da organização. Sim, porque parando para pensar, né, se a camada, se a proposta, né, dessa solução, ela traz esse viés de IA, aí a gente já começa a falar uma linguagem diferente. Talvez algo que ainda não vimos exploração. E isso é legal, isso é um diferencial, né? O que diferencia esse modelo, né, dos outros modelos? Pô, fato de usar IA, não só usar por usar, mas usar ela direcionada, né, a trabalhar com os dados da melhor forma,
para dar para o meu cliente, né, a melhor orientação. Aí sim, aí eu tô vendo valor, inclusive, no framework, né, no modelo, né, poder explorar todo o recurso que a IA vai me entregar, né, na composição de coisas que eu posso, inclusive, automatizar, né, porque, até lembrando um pouco do Lean, né, quando você automatize tudo aquilo que der para automatizar, né, para você concentrar as pessoas, né, e a gente começar a automatizar algumas coisas, né, e outras coisas a gente dá liberdade para que elas possam acontecer na casa do consenso entre as pessoas que estão trabalhando, né, para garantir também um conforto de quem está usando aquele modelo. Pô, é sensacional, né, dá esse viés de, né, usar a IA realmente como a sua assistente, né? Imagina só, a IA como assistente do agilista, né, da pessoa de agilidade. Porque até então aparecem a gente tem um modelo, né, muito, né, da IA como a gente usa ainda muito primariamente, né, muito preliminarmente, vamos dizer assim, né? A gente não explora todo o potencial dela em todos os lugares. A gente vem descobrindo isso conforme vem trabalhando. Então, com o ChatGPT, com as assistentes do Google, o Alexa, né, e esses outros caras que tem aí, a IA ela vem permeando a nossa vida, mas a gente sempre tem um pouco daquela sensação de que, sabe quando você não usa algo 100%, né? Pô, eu acho que tem muito para explorar. E, pô, levar a possibilidade de usar a IA dentro do contexto de agilidade já começa a fazer diferença. E eu não estou falando de escrever história de usuário, não. Né? Eu estou falando de aproveitar, né, explorar os dados, né? E dentro de recursos de IA você tem, pô, um monte de coisa que você pode estar trabalhando ali, né? Desde dados estatísticos, de performance de time, performance de produto, né? A fazer experimentações, de repente, algum tipo de recomendação de modelo, quem sabe, né? Tem muita coisa para explorar aí, hein, Carla? Sim, a gente está só começando, né? Se a gente for pensar enquanto modelo corporativo, a exploração de IA. E é interessante isso que você traz, que aqui no modelo a IA entra como um dos 5 pilares, ou seja, o modelo tem 5 pilares e não entra como IA, entra na verdade no pilar de insights. Ou seja, né, o meu discovery, que eu vou buscar a questão de hipóteses para ser validados, é onde entra o IA para fazer esse trabalho, que para mim faz todo sentido. E aí vai entrar o lado humano, que é a parte da inteligência mesmo, da tomada de decisão, mas não na coleta da informação, no tratamento, de ter tendência, geração, de né? ter sugestão de hipóteses. Você pode ter tudo isso. Então, acho que esse é o ponto da IA generativa, né? A gente tenho feito alguns trabalhos aqui, acompanhado muito as áreas de dados, né, no uso cada vez mais constante das tecnologias de IA generativa, né? Uhum. Eu tenho visto, assim, cara, usabilidades incríveis, né? Desde criar grades de programação personalizada, criar recomendação de produto e serviço, criar, cara, designs de, por exemplo, de imagens para atender determinado tipo de conteúdo, né? Então, poxa, por que não, né, usar a IA, né, a IA generativa especificamente na geração de insights, né, para atender justamente essa questão de valor. É aquilo que a gente estava falando, né? É automatizar aquilo que dá para ser automatizado e deixar a decisão na mão do ser humano, né? Então, mais uma vez, a gente não está tirando trampo de ninguém. A galera que tem muito esse medo, né? A IA vai acabar com tudo. Não ainda, calma. Então, a IA ainda tem esse lance da IA atuando, né, onde a gente tem aquela parte mais enfadonha, aquele trabalho mais pesado, né, de ficar criando modelos, ficar criando hipóteses. Não, deixa que a máquina faz isso e você vai se preocupar com a decisão, né? Você vai se preocupar com aquilo que vai atender melhor o seu cliente. E você pode ter hoje uma quantidade de modelos, uma quantidade de entrega ali, ou muito mais opção de escolha,
né? Porque a IA vai te trazer isso. Inclusive, você não precisa ter opções de escolha íntegras. Você pode escolher parte de uma coisa e parte da outra e mandar mesclar. Entendeu? Exato. Pô, junta esses dois aí, traz um insight entre o experimento A e o experimento B, né? Qual que seriam as intersecções? Me traga as intersecções, né? Olha que legal a possibilidade de exploração disso, né? Exato, esse é o grande diferencial que eu vejo, e aí, como eu comentei, são 5 pilares, e num primeiro momento, alguns deles não fez muito sentido para mim, até eu entender um pouquinho o que tinha por trás, né? Então, quando a gente fala que dos 5 pilares, fala do Customer North Star, que eu já falei um pouquinho, que seria justamente aquilo que realmente importa para o cliente. Traz o Business North Star e o Technical North Star. Que num primeiro momento, quando eu olhei assim para o modelo, quando eu comecei a envolver, eu disse, poxa vida, isso aqui está virando uma constelação. Mas quando a gente olha a realidade das empresas, começou a fazer sentido. O customer, como eu comentei, para que a pessoa vive, qual é o propósito dela e o que realmente move ela e aonde eu posso, né, aí como a gente falou com insights, usando IA, ter alguns insights para justamente ir naquilo que realmente importa para o meu nicho de mercado. Mas eu tenho como negócio a sobrevivência, né? Então eu vou ter o meu North Star, como eu já toda vez eu cito o mesmo case, que é como o Airbnb, o número de bookings. Se não tiver bookings, enquanto o modelo de negócio vai morrer. Não adianta o cliente estar feliz, bonitinho, com coisas que eu faço ali, sei lá, de repente eu passo a fazer, o cliente faça um produto super bacana, onde ele pode viajar virtualmente e mata o meu negócio, porque a pessoa não viaja mais de verdade e não faz mais booking. Então, ok, né? Customer North Star, Business North Star. Mas quando eu olhei o Technical North Star, o meu primeiro sentimento, assim, foi... Eu tô puxando cada um para um lado, mas aí depois, quando eu me envolvi mais, o modelo fez sentido. Talvez eu não chamasse de North Star, mas algo muito parecido, que é a questão de que eu tenho propósito cliente, eu preciso manter o meu negócio vivo, que é o business, como eu comentei, né? Se eu não tenho booking, eu morro, enquanto, por exemplo, o Airbnb. Mas, lado de tecnologia, a tecnologia deixou de ser o meio, né? A tecnologia hoje é a grande vantagem que você vai ter competitiva. Então, se a tecnologia, se ela estiver alinhada só ao propósito de negócio e não tiver tempo para ter um propósito dela enquanto inovação, em ser early adopter de novas de outro, seja lá o que vai surgir, e ela não tiver esse propósito, ela não vai conseguir posicionar a empresa num posicionamento estratégico benéfico. Então, tá bem interessante. Esse ponto aí que você falou é incrível. O lance do viés técnico, né? Antes que não pense aqui que a gente está querendo voltar a criar silos, né? Não. E ninguém mais vai trabalhar junto. A gente tem que entender como é que as coisas funcionam para as empresas. Hoje você tem áreas, né, que elas retroalimentam o trabalho, né, de negócio, né, retroalimentam o trabalho de produto, que são áreas de tecnologia preocupadas em buscar as melhores tecnologias. Elas precisam ter um pulmão para respirar a tecnologia, para criar a tecnologia e daí sim oferecer a tecnologia. Entendeu? E por que eu estou falando que essas áreas têm que criar, respirar? As primeiras vão cheirar o mercado. O que o mercado está fazendo? Quais são as melhores tecnologias? O que eu posso pensar em criar aqui? Né? Porque imagina só, se a empresa também não cria nada de tecnologia, o custo dela com a assinatura e o quanto do negócio dela vai estar na mão dos outros é absurdo, né? Ela tem um comprometimento ali, ela não vende, ela fica na mão de todo mundo. Então ela tem que ter uma área de tecnologia competente, preocupada em criar novas tecnologias, sim, e embasadas nos melhores modelos de mercado. Enquanto a área de negócio está preocupada em fazer a atração de novos negócios, né? E a área de produto está preocupada em servir os novos negócios e os clientes a contento. Então, cada uma tem o seu nível de preocupação ali. Quando o problema vem, a tecnologia tem que estar embasada, cara. Ela tem que estar atualizada, entendeu? O cara não pode vir
com uma necessidade de um problema atual e ser respondido com uma tecnologia antiga. Senão o cara vai para o mercado. Aí, a minha tecnologia não me atende, deixa eu ir para o mercado contratar um consultor. Aí acabou. Exato. E aí? E sabe que eu gostei que você trouxe a questão de silos? Porque quando a gente pensa em um framework mais tradicional, vamos chamar assim, né, que seja mais prescritivo, a palavra não seria tradicional, mas que traga, você tem que ter esses papéis, né, você tem que ter esse tipo de cerimônia, enfim, etc. Muitas vezes, para algumas organizações, vai encaixar como uma luva, e muitas vezes para outras não é o momento, ou ela não tem a maturidade, ou tem um outro modelo de negócio diferente. E aqui, como não é prescritivo, é bem interessante que traz junto desse framework alguns estágios que as organizações podem estar. E existe o estágio 0, que é justamente quando ela é silada, né? Que a organização tem vários silos, que ela tem ali. Eu tenho o meu Strategic Business, que não conversa com Technical Solution, que a gente fala, né? Faz pedido e a tecnologia frita pastel. E aí eu tenho Delivery Solution, que é quando eu não tenho DevOps tão linkado com a entrega e aquela velha briga que quem é de tecnologia conhece, de operação e a área de desenvolvimento. E aí ele traz sugestões de algumas dessas práticas, o que eu poderia trazer, mas eu posso ter um estágio 1 que eu ainda não estou com uma value stream, ainda tenho as minhas áreas, mas a organização já tem um mindset pensando em outcome e não output. Depois tem estágio 2, estágio 3, estágio 4, que pode te ajudar enquanto organização entender o teu momento e como é que pode fazer um outro conceito que é trazido para dentro desse framework, é o da orquestração. Conforme a minha maturidade, como é que eu posso orquestrar isso? Que é diferente que se a gente for falar, vamos sair um pouquinho do Customer aqui, Agility Framework, mas pensar no Fly Levels. Vai ser diferente para quem conhece Fly Levels, né? Que você tem ali as 3 níveis, que é o Fly Level nível 1, que é operacional, o 2, que é o tático, que é a coordenação, na verdade, e o 3, que é o estratégico. Eu mudo a minha forma de coordenar as atividades entre times conforme eu estou organizada. É a mesma coisa. Eu vou orquestrar, que é o termo que é trazido aqui dentro desse modelo, conforme a maturidade da minha empresa. Muito bom. E até uma coisa que o pessoal fala, né? Não ter silos, né? Não ter silos não é abraçar o modelo anárquico de desenvolvimento, né? Não é fazer tudo junto, misturado. Vamos! Não. Cara, também não funciona, né? Não ter silos é simplesmente você fazer uma redução dos gaps de comunicação por barreiras que não fazem o menor sentido. Então, você quer ali não ter silos na questão de comunicação. É simples assim. Eu não quero ter silos para ter uma comunicação fluida, para poder ter trocas, aquela coisa. Mas não é estabelecer modelos anárquicos de gestão. Se é que uma coisa combina com a outra, né? Anarquia e gestão, coisas que não combinam. Mas assim, você tem que ter minimamente organizado ali e fazer sentido as coisas. Ter uma área de negócio que sabe bem do negócio, ter uma área de tecnologia que cuida bem da tecnologia e ter uma área de produto que define bem a usabilidade do produto, conhece bem o cliente, é fundamental para qualquer negócio, é a base, entendeu? E aí não estou falando de silo, eu estou falando de estrutura, né? É simples assim, né? Eu estou falando de competências que você vai precisar, né? Você não vai ter um time ou uma pessoa que vai ter todas essas competências. Você precisa ter especialistas nas competências que a orquestração ela entra para alinhar, né? Ou seja, estamos indo todos para a mesma direção, para o mesmo objetivo estratégico, mas isso não quer dizer que para eu manter a organização competitiva e cada vez mais ganhando mais mercado ou podendo ganhar mercado, eu não tenho que desenvolver objetivos conforme a competência.
né? Desenvolver mais o meu conhecimento de negócio, desenvolver mais o meu conhecimento em termos de inovação e tecnologia. E, de novo, ter maneiras que, no caso aqui do modelo, entra muito forte o IA, de conhecer a jornada do cliente, conhecer o meu cliente, tentar o máximo possível vivenciar da perspectiva do cliente. Total, isso faz total diferença, né? Eu tava pensando aqui, Carla, tem alguma forma, né, e voltando um pouquinho no começo, né, do papo, o que esse modelo propõe para a gente validar, né, a entrega de valor, né? Ele propõe algum tipo de métrica, o que ele entrega ali no final como uma forma de validar, né, que a adaptação que ele gerou está entregando algum tipo de valor. Ele entrega alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Ele traz, como eu falei ali, da questão da orquestração, toda a coordenação, ela está focada no outcome. Ou seja, eu tenho no outcome e nos North Stars, né, da minha constelação aí que eu brinco. Então, eu estou sempre fazendo as minhas discussões com base em dados, e o IA está muito forte ali. Eu falei muito da jornada do cliente, mas eu ter mesmo, né, as minhas análises de uma maneira automatizada, com base em dados. Com essas análises, todo o tempo que eu faço os meus syncs, vamos chamar assim, dentro da orquestração, elas são com base nesses dados versus os objetivos estratégicos que eu tenho versus os impactos do que eu entreguei. E aí eu posso mais cedo interromper o investimento, né? A minha perda ali de tempo em algo que não está trazendo aquele impacto que eu estava esperando. Entendi. Agora sim. Pô, tem bastante coisa aí, hein? Para explorar. Tem. Se você entrar no modelo proposto para a organização que é madura, que vai cada vez mais, conforme a maturidade da organização, vai trazendo mais caixinhas de coisas que você pode usufruir. De novo, não é prescritivo, são alternativas que você vai poder usufruir. Então, você começa a ter essas formas de alinhamento. Entendi. Pô, que legal isso daí, né? Tem uma entrega interessante aí na hora da gente pensar nesse modelo, né? Pô, acho que vale a pena experimentar, hein, galera? Não sei não, eu fiquei tentado a experimentar esse modelo, inclusive inteirar nesse modelo, né? Eu acho que, pô... Tem formas de fazer isso. Uma coisa que eu não comentei, esse modelo ele nasce com o objetivo dentro do Agile World, que é o Agile World Incorporate, que ele não é um instituto, né? Faz parte do Agile World, mas diferente do instituto, ele tem sim fins lucrativos. Mas o modelo de negócio está bem interessante, que não é no sentido, por exemplo, poxa, como é que eu vou me envolver, né? Eu quero conhecer, quero fazer parte, quero entender. Ele não é um modelo, por exemplo, que você teria que fazer algum workshop, enfim, e para se tornar um trainer credenciado ou algo assim. Não, pelo contrário, como eu falei lá no início, ele é tipo um open source. Então, ele teve um soft launch, que não é o lançamento do produto final. O momento agora, a intenção é ter um lançamento dele mais maduro em março. Então, o momento agora é das pessoas fazerem parte da construção dele. Você tem algumas alternativas. Uma alternativa deixa eu olhar, depois a gente vai colocar no episódio os links, os acessos, deixa eu olhar o que o modelo propõe, aplicar no meu negócio e compartilhar um case, bem no esquema de comunidade mesmo, né? Então vai ter o nome lá no case, olha, eu apliquei, tive esses aprendizados, esses ganhos, essas falhas, acho que, né, tem melhorias e perfeito, a ideia é que seja realmente algo construtivo. Existe uma outra forma, que é como eu acabei me envolvendo mais cedo, que é sendo um dos fundadores. O que significa? Você entra para os fóruns de discussão para a construção do conteúdo. Ele hoje tem aqui a parte de orchestration, tem as boas práticas, mas tem muita coisa para se aprofundar. E, de novo, quando se aprofunda, não é em prescrição,
o que que realmente significa, em que mercados, como é que eu posso aplicar, que resultados que é aprofundar mais mesmo os conceitos que você tem por trás, que você Pesquisa, né? É mais uma pesquisa, focado ali em avançar na coisa, né? avançar, aprofundar conteúdo mesmo. Que aí, Uhum. esse aprofundamento de conteúdo, e quando eu falo, só para você ter uma ideia, a gente está falando aqui, eu preciso ter conteúdo sobre fundamentos da agilidade, eu preciso ter conteúdos quando eu falo em Customer North Star, o que é a definição disso, né? Como é que eu automatizo? É tudo muito como eu falei, esse modelo baseado em AI. Então, como é que eu automatizo, por exemplo, o North Star de um cliente? Como é que eu sei, através de dados, o sentimento do cliente? Quer dizer, tem várias coisas para serem exploradas. A mesma coisa do ponto de vista do North Star de negócio. Como é que eu reconheço métricas automatizadas? O que é Business Agility nesse conceito? E assim por diante. Quer dizer, a gente tem aí Work Agility, tem a parte financeira. Eu não sei na Que experiência de legal. vocês que estão aqui nos ouvindo, mas para mim um dos grandes barreiras que a gente tem para realmente ter agilidade dentro de uma organização é você ter um agile budgeting e um lean funding. A gente continua Funding ali para. tendo, né, por área ou enfim, e não de uma maneira que eu faça um funding de acordo com as minhas iniciativas estratégicas e vá fazendo o budget conforme a gente vai priorizando e realmente desenvolvendo o produto ou parando um e joga o budget para outro que vai ter essa flexibilidade, acho que é um dos grandes desafios. Então, eu preciso aprofundar nesse modelo o que é um financial, agility financial, né? Uma agilidade financeira e assim por diante. Tem muita coisa. Tem muita coisa e de novo, a pessoa que tiver interesse, a gente vai ter o link ali, pode botar no formulário, vai ser considerado como um dos coautores ou co-criadores do modelo. A ideia é que seja um open source mesmo. E a terceira maneira é entrar como education. E aqui o modelo é um pouquinho diferente também. A ideia não é criar material padrão, por exemplo, e de novo, você tem que ser um trainer para poder, né, utilizar o material no workshop. Qualquer pessoa pode consumir o conteúdo que está disponível, que vai ser mais aprofundado até março, mas vai lá, consome, monta o material, coloca a referência. Tem um grupo trabalhando para ver o que seria o requisito mínimo de conteúdo para ser considerado, mas em termos de requisito e não que conteúdo tem que ter, quais os tópicos, vamos dizer assim. A pessoa pode pegar o que tem de conteúdo, desenvolver o seu material, referenciar, desenvolver a certificação, faturar em cima e não precisa pagar nada, royalties, ou seja lá o que for, para o Agile World. Não tem essa intenção. Quando a gente coloca que é diferente do Agile World Instituto Sem Fins Lucrativos, significa que o produto é feito para ser vendido, mas não necessariamente no modelo onde o Agile World recebe. Não, as pessoas consomem e fazem, né, do seu negócio da maneira que fizer sentido, o que fizer sentido do que está sendo disponibilizado e, enfim, criado por pessoas que têm experiência e interesse no assunto. Olha, eu só quero saber quando eu começo. Vou É começar a só estudar. preencher o formulário. E aí, Muito bom. conforme encaixar, uma das coisas assim, o Carl ele preza muito pela qualidade. Então, só para exemplificar, eu e o Patané, a gente faz o quê, Patané? Já vai fazer 3 anos já de iWork, eu acho, foi final de Eu acho que 2021, não sim, foi? né? 2 Eu acho anos, que 3 anos, sim. até me perdi na conta já Acho aqui, que é Patané. 2 anos, pelo menos 2 anos aí já fazer. Isso, e aí quando eu comentei que eu queria me envolver, quando ele trouxe, ele fez um bate-papo comigo antes de dizer, né? Ou seja, a gente discutiu, existe um cuidado com a experiência, a qualidade, o que você, aonde você quer contribuir e principalmente uma das coisas que o Carl procura verificar é se tem fit, né? Se faz sentido aquilo que está sendo proposto também para você. O único ponto é realmente, existe, não é uma entrevista, não é como uma entrevista de emprego, é um bate-papo para entender onde é que
existe um pitch aonde você entende que poderia contribuir melhor e aonde que traria um melhor benefício para, enfim, para o teu propósito enquanto profissional da área. Mas nesse sentido, não é uma entrevista de emprego, de se passou ou não passou. Não é esse o ponto, mas tentar entender onde é o melhor, né? O melhor momento, o melhor encaixe, enfim, de cada pessoa. Bem, então o que eu deixo aqui, né, para a galera, se interessou, gostou do tema, quer conhecer mais sobre sobre o Customer Framework, né, aqui do Agile World, pô, cola aqui com a gente vai deixar todos os acessos, convido vocês todos aí a participar. Queria aproveitar e já ir fechando esse bate-papo aqui, hoje com a minha parceiraça aqui, Carla. Obrigado por elucidar, né, pra gente, né, essa nova forma, né, de quem sabe pensar nessa geração de valor de um jeito diferente, um jeito onde você participa, né, da solução do problema de forma criativa. Isso é muito legal, né? Você não está simplesmente adotando alguma coisa alienígena e tentando encaixar uma bola num quadrado, não, você está lá pensando em formas, né? Você está construindo o seu quadrado, esse aqui é legal, você está construindo o seu espaço com base na sua dor. Isso eu acho que é a grande sacada. Gente, obrigado, Carlinha. Foi mais uma vez incrível estar aqui contigo hoje. Deixo para você aí fazer os seu salve aí final. Só tenho que agradecer o bate-papo aqui, Patané, como sempre. Só tá faltando o boteco, né? E a cervejinha. Agora a gente tá com o mar no meio da gente aí, mas quem sabe. Mas muito bom e espero encontrar aí vocês no nosso próximo bate-papo, que vocês tenham curtido. E qual é a nossa pergunta final aí, Patané? A pergunta que a gente deixa para todo mundo em todo episódio. E aí, galera, vamos agilizar o mundo? Vamos agilizar sim. Tem jeito para isso. Bora lá? Bora lá. Valeu!